Olá, eu sou Lisandra Trindade e este é o Pode Questionar, um espaço para eu fazer o que eu mais gosto, perguntas, e a gente fazer o que mais precisa, refletir. Pode Questionar só transforma quem questiona. E eu já te pergunto, quem são as mulheres que estão transformando o esporte brasileiro num ambiente mais inclusivo, acolhedor para todo tipo de talento? E te respondo, elas vão estar comigo aqui nesta mesa, como hoje. Prepare-se, a palavra de hoje deste episódio aqui é preparação. Ela prepara meninas para jogar futebol num projeto social no Rio de Janeiro. Algumas delas hoje estão na seleção brasileira, nas ligas mais fortes da Europa. Ela se prepara também para ganhar o mundo como treinadora. E ela tá preparando até atriz para o cinema. Alice Carvalho saiu lá do tapete vermelho do Oscar para aprender com a Thaísan. Thaísan Passos de Marra, hein? Alice Carvalho, ai, que prazer te ter aqui, obrigada. Prazer todo meu, nossa, marra nenhuma, né? Pô, eu ia estar marrenta pra caramba. Porque, vamos explicar, né? A Alice Carvalho, ela, atriz, está se preparando para viver a Marta no cinema. E aí, Andrucho Waddington, o diretor do filme, estava procurando alguém para treinar a Marta dele e achou você. Como é que tá sendo esse trabalho? Acho que é um privilégio. Eu falo que eu costumo dizer que quantas mulheres vencem quando a gente tem uma vitória, né? Desde uma vitória simples a uma vitória dentro do campo, qual é a minha responsabilidade de herança feminina que eu trago, né? Então, quando chegou a esse presente da participação, num primeiro momento para treinar a atriz, que eu não sabia que era a Alice, né? E depois, num desenrolar de conversa, contribuir com uma consultoria técnica. Acho que é devolver para o futebol de mulheres toda a representatividade que essas mulheres que lutaram muito para que tivesse um legado e a gente estivesse aqui hoje falando sobre futebol. Acho que eu falo muito para a Alice sobre o quanto nós, enquanto equipe de trabalho, a gente precisa se preparar para entregar o melhor para a Alice, para que ela consiga chegar grandona para representar tantas mulheres. Você vai tirar essa onda aí, treinei a Marta. Quem vai dizer que não? Treinei. Treinei a Marta do cinema, mas eu treinei a Marta. Mas como é que é ali o teu trabalho com a Alice? Você treina a Alice como se ela fosse uma atleta, uma jogadora? Você falou que você é conselheira técnica também. Consultora. Consultora técnica. O que isso significa? Na verdade, é um presente, né? O que aconteceu, eu não esperava que isso pudesse acontecer nesse momento. A Alice é uma iluminada. Ela está muito preparada para tudo que ela vem vivendo na vida dela. Ela vestiu realmente a blusa do futebol de mulheres. Ela entende, ela estuda, ela procura saber, ela quer melhorar, ela assiste os treinos. Então, assim, ela veio de uma lesão com uma equipe totalmente preparada, não é só a Thaísan, mas uma equipe de fisioterapeutas, de preparadores físicos também, que vem fazendo um trabalho multidisciplinar para que a Alice se recupere. Ela se machucou fazendo um filme anterior e veio com muito gás, muita vontade, muito tesão de conseguir entregar. A gente está trabalhando desde janeiro, mais ou menos. Ela já fez as primeiras filmagens na Suécia. Ela está muito preparada para o que ela está fazendo. Assim, eu achei que ia ser difícil, sabe, Lisandra? Porque eu não sou uma treinadora, eu sou muito intensa, eu jogo junto, eu participo. E a entrega da Alice, ela é muito obstinada por tudo que ela está fazendo. E ela realmente sabe da responsabilidade que é de conseguir entregar para as mulheres, sabe, realmente uma história que não tem a ver só com a Marta, mas com o futebol mundial. E ela vem se preparando muito para isso. Ela realmente se entrega, veio de uma lesão, estruturou essa lesão, começou a treinar 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Agora a gente está treinando quase que 5 vezes na semana. E a gente treina no campo, na quadra, na praia, sempre com um sorrisão, sempre com uma entrega e com uma responsabilidade muito grande. A consultora técnica da produção do filme e a treinadora da Alice se prepara também, assim, você está estudando jogos antigos da Marta, os movimentos da Marta, você fica explicando para eles como é que as coisas devem acontecer do ponto de vista
técnico? Bom, na verdade, a Alice, ela estuda a Marta o tempo todo, né? Ela tem muita consciência daquilo que ela precisa fazer. O meu papel é contribuir num contexto geral, né? É um contexto de onde ela jogou, onde ela treinou, algumas pessoas que a gente tem em comum, que de repente é legal trocar uma ideia, contribuir, buscando atletas que vão participar também do filme, pessoas que vão fazer as equipes que vão jogar contra. Então, a gente pega pessoas que trabalham com cinema e traz para dentro do futebol de mulheres. Então, às vezes, perguntas que para mim seja muito mais fácil de responder, preciso fazer uma filmagem no Nordeste, vamos lá, procura meninas, liga para tal pessoa, que essa pessoa vai conseguir te entregar a característica de pessoas que você precisa pro filme. Então, meu papel é esse. É muito mais uma contribuição, estar aberta para as dúvidas, para conseguir estruturar aquilo que eles precisam. Agora, em relação à filmagem, a como vai ser, isso aí é fechado a 7 chaves. O meu contexto é entregar o que eles precisam em relação ao futebol de mulheres. Que experiência diferente, né? Que maneiro. Quando na tua vida você pensou ali, como treinadora, que ia estar trabalhando pro cinema, né? Nunca. Você sabe como é que eles chegaram até você? Lógico, você sabe. Então, sei. Na verdade, eu participei de alguns programas da TV Brasil, né? Que vem acompanhando ali e tenho amigas ali dentro da TV Brasil. Me coloco sempre à disposição para contribuir com todo mundo que tenha a intenção de colaboração com o futebol de mulheres. E a TV Brasil tem sido esse veículo muito forte, transmitindo muitos jogos, trazendo esse assunto para pauta. Exatamente. E aí, tô um dia em casa, tava estudando, e a Raquel, que é uma das comentaristas de futebol feminino, trabalhei, que eu fiz o programa Comenta Quem Sabe com ela da Fox Sport, da Vanessa Hitt. Ela falou, cara, estão procurando uma pessoa para fazer um filme, não posso te dizer muito o que é, mas eu te indiquei, e já tinham chegado, outras pessoas tinham falado sobre você. Eu falei, tá bom, pede para me ligar. E aí me ligaram e falaram, olha, você precisa estar aqui em tal lugar, tal endereço que a gente te explica. E aí me explicaram, eu fiquei meio assim, até porque existe a Thaís educadora, existe, mas assim, tudo que tenha voltado com o treinamento é muito difícil pra mim ser uma pessoa tranquilinha, sabe? Tipo, faz assim, devagarzinho. Eu fiquei muito preocupada com quem ia ser a pessoa que iria fazer isso, né? E aí, quando eu li o roteiro, cara, eu falei, cara, isso é sensacional, assim, quando na minha vida eu vou ter a oportunidade, eu vejo muito como eu preciso devolver para esse esporte que mudou a minha vida, sabe? Quantas meninas não vão olhar aquilo ali e falar, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Serem representadas naquele personagem, naquela atuação, e você ali na condição de mulher forte, recebendo uma outra mulher forte. Exatamente. E não só ela, né? Assim, o filme é muito bem servido desde a produção. A todas as pessoas que estão envolvidas são pessoas muito crentes e fiéis ao que eles estão construindo. E isso me fez acreditar muito. Porque eu sou uma pessoa muito obstinada, muito leal aos meus princípios e leais a quem me dá a mão. E eu vejo que eles entenderam aquilo ali como um propósito realmente, sabe? Então, assim, não só a Alice, mas a Manu, que tá trabalhando também no filme, a Patrícia, a produtora, a equipe toda tá muito contente de estar conseguindo elaborar isso, sabe? E, assim, eu falo pra Alice, eu não vou puxar teu saco, porque eu não nasci pra isso. Eu quero que você vença. Você vencendo, eu falei pra ela, assim, uma das minhas maiores vitórias foi ver a Tarciane na Olimpíada, a Luane na Olimpíada, e a recuperação da Lorena quando eu cheguei no Grêmio para estar na Olimpíada, né? O Edson, treinador de goleiros do Arthur, a gente trabalhou junto no Corinthians, ele me liga, a Lelê se machuca, né? E ele fala, cara, como tá a Lorena? E a Lorena tava muito mal ainda, de cabeça, coisa e tal, e aquilo virou um desafio, né? E quando ela vai pra Olimpíada, eu falo, cara, esse é o meu papel, sabe? Então, assim, eu falo pra Alice que isso virou um desafio. Fazer com que ela se sinta motivada todos os dias e realmente que ela queira fazer aquilo ali, porque a motivação amanhã você acorda num dia que não tá muito legal, né? Então você precisa ser constante. Então todos os dias eu venho tentando fazer coisas diferentes com ela, né? Então já levei ela em vestiários de futebol feminino para ela entender como funciona. Eu coloco ela para ver treino de equipes menores, de equipes maiores, para poder ela entender. Eu já levei atletas profissionais para treinar junto com ela, para entender assim, olha. Tá amarradona. E ela tá amarradona. E ela faz tudo muito bem, e brinca, e dança,
pensa e veste a camisa, chega com camisa de futebol, e eu acho que escolheram, assim, realmente a atriz certa pro papel. Você falou da Tarciane. Tarciane e Luane foram atletas que você pegou novinhas, elas hoje estão lá, titularidade na seleção brasileira. Tarciane está no Lyon, a Luane no Atlético de Madrid, Isso. né? E em 2015 elas estavam chegando ao Daminhas, que é o seu projeto social, né? Quando elas estavam ainda querendo descobrir o que seriam. E Tarciane hoje é o teu principal case de sucesso, você diria? A gente se conheceu por causa da Tarciane, Sim. lá em 2019, né? Era repórter da Globo, a Globo, eu ia cobrir a Copa de 2019, a Copa Feminina da França, e a gente começou a pegar atletas de destaque nos 4 grandes clubes do Rio, e no Fluminense a nossa atleta de destaque naquela oportunidade era a Tarciane, que tinha vindo do seu projeto. Você era treinadora do Fluminense. Eu lembro que naquela época existia uma preocupação, aí você vai me resgatar isso ali, disciplinar com Tarciane, a determinação da Tarciane, havia dúvidas, tinha um talento muito evidente naquela atleta, mas algumas dúvidas ali comportamentais em relação a ela, e a Tarciane superou tudo isso e hoje é quem é, uma atleta gigante. Com certeza a Tarciane foi o primeiro passo, e eu sempre falei pra ela assim, você tem noção de da porta que você tá abrindo? Porque existem atletas, né, Lisandra, que você fala assim, cara, é só eu não fazer besteira, sabe? É só a gente treinar de verdade, mas aí o atleta tá com você 2-3 horas por dia. Aí existe o empresário, existe o ambiente, existe a família, existe o relacionamento. E isso tudo mexe muito, porque você imagina você ser uma menina de comunidade, e aí ela é convocada para a seleção brasileira a primeira vez com 14 anos, jogando futsal, sem nunca ter jogado futebol de campo. Liga Desenvolvimento. Liga do Desenvolvimento. A gente joga a Liga do Desenvolvimento, na época o Doriva Bueno e o Luizão. O Doriva estava na seleção brasileira sub-20, o Luizão na sub-17. E aí a gente jogou a primeira vez a Liga do Desenvolvimento, o Daminhas foi convidado pela CBF. E aí os caras viram ela e falaram, meu Deus, assim. E a primeira vez que eu vi a Tarciane, eu sabia que ia ser diferente, porque, diferente de outras meninas muito talentosas que passaram por mim, ela era muito obstinada, muito consciente, assim, ela não tem medo das coisas, e sempre foi assim. Mas isso também, né, tem que ter um limite de algumas coisas, porque ela sempre foi muito, eu vou enfrentar e pronto, acabou, e isso, em alguns momentos, traz uma visão de tá me afrontando. Eu tive pessoas que falaram pra mim que, cara, essa menina, ela não vai te respeitar, ela vai dar na sua cara. Eu falei, não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. É a personalidade dela. Ela saiu de um ambiente muito complicado. E isso tem a ver com o futebol, né? O futebol, ele é uma ferramenta de transformação social e educacional. De uma hora pra outra, você sai de uma comunidade, você tá jogando a final de um campeonato brasileiro contra o Internacional com 17 anos, e no ano seguinte você tá no Corinthians jogando na Neoquímica Arena. Então, peraí, né? A gente tá fazendo uma ligação de que o menino começa a jogar com 5, 7 anos no clube, ele vai despontar com 16, quanto tempo ele teve de desenvolvimento num contexto geral? Desenvolvimento humano, desenvolvimento psicológico, desenvolvimento técnico e tático. A Tarciane sai da comunidade com 14 anos, joga contra mim e eu quero fazer um teste com você, passa a treinar 3 vezes na semana, depois todos os dias, depois ela ganha bolsa na escola, depois ela vai pro Fluminense e bum, tira foto com o Thiago Silva. 2 anos depois ela tá jogando no Corinthians. Então, assim, esse tempo de desenvolvimento num contexto geral que a gente tem no futebol masculino, a gente não tinha no futebol feminino. E agora, graças a Deus, a gente está falando de um futebol feminino que começa com uma geração de 14 anos, de 13 anos. E aí você tem tempo de desenvolvimento. Então, assim, ali a minha preocupação era não perdê-la, pela dificuldade que a gente tinha ainda num trabalho embrionário do Fluminense. Tarciane, né? Que ainda está entre as principais negociações internacionais do futebol brasileiro. Exatamente. E aí ela sai de um projeto que treinava 2 vezes na semana, vai pro Daminhas, treina com mais responsabilidade, fica Daminhas Fluminense, quando vai pro profissional fica só Fluminense, 2 anos depois ela tá no Corinthians. 2 anos e meio depois ela é convocada pela Pia. E aí a história tá pra contar, né? Então, assim... Vice-campeã olímpica hoje. Vice-campeã olímpica, atleta do Lyon, com passagem nos Estados Unidos. Então, assim, ela ainda tá num processo de desenvolvimento. Ela tem 21 anos.
ela tem 21 anos, né? Então, assim, eu acho que ela é o case de sucesso inicial, mas eu acho que o maior case de sucesso é a resiliência do Daminhas da Bola. É o quanto em 10 anos a gente conseguiu entregar futebol de mulheres, não só atletas, mas também profissionais, né? A gente tem a Raíssa, preparadoras, a Raíssa que hoje está na seleção com a Hilane, o Erisvan, que é treinador de goleiros do Santos, o Fernando, que é treinador de goleiros do Fluminense, a Milena, que é preparadora física do Sub-20 do Fluminense. Então, assim, o quanto que a gente contribui. A Joyce, que é... É aquilo que você falou, quando a gente vence, quantas pessoas estão vencendo com a gente. E você tá levando muita gente para vencer contigo, né? E isso eu tô falando sobre resiliência, do case de sucesso e resiliência, porque as pessoas veem o projeto e acham que a gente é milionário, que a gente tem patrocinadores pra caramba, e a situação não é essa. A gente começa a ser visto de 2 anos pra cá. Antes é luta, e óbvio que eu sou muito grata a todas as pessoas do futebol de mulheres que acreditam no projeto. E aí eu falo da Lorena, da Gabi Zanotti, da própria Tarciane, da Luane, que ganham patrocínio e manda chuteira pro projeto, que estão no projeto. A gente faz o futebol das estrelas no final do ano, que as meninas olham e caramba, eu vi essa menina na televisão e hoje ela tá jogando aqui do meu lado. Então sim, a Tarciane é uma porta, mas hoje o Daminhas tem atletas em todas as categorias. Desde a Sub-15 até a equipe principal, tem atletas que passaram pelo Daminhas da Bola. E você fala da importância do futebol na história da Tarciane, né? O futebol salvou a Tarciane. Eu tô roubando, na verdade, uma frase sua, porque você me disse outro dia, o futebol me salvou. Sim. E isso tá dentro de uma história muito legal, porque você, quando adolescente, você foi estudar numa escola. Sim. Em que você foi estudar naquela escola, que era uma escola privada, porque você ganhou uma bolsa de estudos ali, em função do seu talento pro futebol. E é muito legal, porque é uma história que a gente ouve muito, ou sob a perspectiva de meninos, de homens, que o futebol me salvou, o futebol me tirou da droga, da criminalidade, da pobreza, porque os homens costumam ter mais essa oportunidade a partir do futebol, e também muito sob uma perspectiva, às vezes, internacional, né? Da escola, da universidade gringa, que dá uma bolsa de estudos para aquela pessoa que tem habilidade pro futebol. E você conta isso da perspectiva de uma menina numa escola em Irajá, no subúrbio do Rio. Então, isso é muito legal. Que foi uma escola em que a Marta estudou. Vocês chegaram a se conhecer ali? Não, porque a Marta é um ano mais velha do que eu. Na época, ela já estava... Assim, o Google me disse que vocês nasceram no mesmo ano. Inclusive, ela é de fevereiro e você é de março. Ah, é? Então eu tô confundindo. Você repetiu de ano, cara. Eu repeti. Aí você ficou atrasada. A Marta ganhou, não. Em relação perdeu a oportunidade de estar ali estudando na sala de Marta. Então, na verdade, em relação ao estudo, eu fui um pouquinho mais pra frente. Aí ela ficou com a parte técnica. Então, eu sempre vou bater na tecla sobre esporte e educação. Não existe neste país ferramenta mais forte do que essas duas, e quando elas conseguem se alinhar, a gente consegue formar um ser humano diferente. Sou muito grata e vou falar sempre sobre isso. A gente precisa valorizar os esportes escolares. Muita gente passou por jogos estudantis, intercolegial. Nem todo mundo... Tarciane é uma que jogou jogos escolares, intercolegial, Olimpíadas da Baixada. E essas competições foram ficando pelo meio do caminho e a gente pode estar perdendo muito talento por aí. Então, assim, eu estudei num colégio chamado Colégio Percepção, em Irajá. Que não foi só eu que estudou. Muitos caras do futebol masculino estudaram lá. Vou aqui... Eu já ouvi muito falar do Colégio Percepção, porque eu sou da mesma região, sou da Vila da Penha. Isso. E ali Irajá é... Então a gente tinha 2 caras ali muito, muito atuantes no futsal, que era o William e o Mauro Longo, que foram grandes atletas da Bradesco no futsal, na época que a Bradesco jogava a Liga Nacional. E esses caras foram os caras que abraçaram lá atrás, 98, 99, 2000, o futsal e o futebol feminino. Né? Não só eu estudei no Percepção, a Diane, volante do Palmeiras, estudou no Percepção. Depois eles saem dali, a Rayane Machado, que joga na Arábia hoje, estudou no Percepção. Então, assim, muitas atletas estudaram no Colégio Percepção, que apoiava meninas a partir de 12, 13 anos. Então, assim, eu sou de uma comunidade, eu sou uma pessoa com origem pobre, eu sou a primeira pessoa na minha família com ensino superior. Então, a parte do talento, eu falo que assim, eu sempre fui muito esforçada e dedicada, porque eu não queria voltar para minha realidade. E quando eu ia para a escola, eu fugia da minha realidade.
entende? Então, assim, a minha mãe é praticamente mãe solo. Eu sou filha de um dependente químico. O meu pai não me apoiou na parte educacional. Eu tive o apoio do meu padrasto, da minha mãe e da minha madrinha, que era uma professora de escola pública. E aí, nessa luta, a minha mãe falou, cara, eu tenho dinheiro para você pagar a passagem para ir pra escola, mais nada. E aí eu fui até a escola, conversei com o diretor e eu falei, cara, eu preciso estudar aqui. E aí eu ganhei. Você foi lá? Eu fui anos? Eu fui lá, com 14 anos. Um amigo meu jogava handball nessa escola, o Marquinhos, e eu jogava em Caxias. Ele falou, cara, você precisa sair daqui, essa escola é muito legal, a escola é muito grande, a gente viaja pra fora e coisa e tal. E foi a primeira vez que eu joguei uma competição internacional, porque tinha uma Copa da NAP naquela época, e eu viajei a primeira vez de avião. Eu sabe, fugi totalmente do enredo do meu contexto familiar e social. Então, eu acredito muito nesse caminho. Ali eu decidi que eu ia jogar futebol ou ser professora de educação física, porque eu tentava ficar muito tempo na escola para não voltar para casa. Então, assim, tinha aula de educação física, eu ajudava os professores. Tinha interclasse, eu fazia súmula para poder ficar na escola, sabe? E aí foi uma cadeia, porque eu saio da escola e já ganho bolsa para Celso Lisboa, para fazer minha faculdade. Então, no Percepção eu aprendi muito. Eu aprendi não só a ser atleta, mas eu aprendi o quanto o esporte em geral poderia contribuir com a minha vida. Porque eu tive convivência ali com meninas que foram da seleção de basquete, meninas da seleção de handball, meninos da seleção brasileira de futebol de campo. Era uma escola que respirava esporte, sabe? Você vê como é que a gente é o que é desde criança, né? Sim. Você falou, quando soube do cinema, meu Deus, quem é essa atriz que eu vou receber? Porque eu sou uma mulher danada, né? Eu sou uma mulher potente, sou uma mulher ali decidida, preciso pegar uma pessoa ali que entenda isso. Mas foi ser essa mulher que te levou desde lá atrás a conseguir uma escola maneira, que te levou lá atrás a ter a iniciativa de criar um projeto social. Sim. E que com isso, com cada decisão que você tomava pra você mesma, te fez uma referência no que você é hoje, né, Taysan? Porque pode ser que alguém esteja assistindo, ouvindo a gente, de repente, nossa, tô vendo a Taysan pela primeira vez. Mas quem tá no métier do futebol, das mulheres no futebol, todo mundo te conhece e você é uma grande referência porque você é o que é. Aliás, assim, como é que você é treinadora, né? Então você passou pelo Fluminense, criou Daminhas, passou pelo Fluminense, depois foi comandar a base do Corinthians, que era o grande projeto feminino, ainda é o grande projeto feminino do futebol brasileiro. Foi ser treinadora da equipe principal do Grêmio, conseguiu com que o Grêmio se destacasse historicamente até agora. E que formação te leva para isso? Assim, quais são uma treinadora hoje no futebol como você tem que diplomas, que formação? Bom, então assim, primeira coisa que eu digo que eu sou a herança e o resgate de muitas mulheres fortes. A minha educação, ela vem através de mulheres. Minha avó, minha mãe. Sua mãe é uma mulher muito batalhadora, tua avó uma grande incentivadora. Muito. Te levava pro Maracanã para assistir aos jogos do Fluminense até na Série C. Muito. Assim, minha mãe, cara, bancou os filhos, assim, sabe? Veio de um caso de violência familiar. Minha mãe sofria violência em casa. A gente tinha aquela coisa de meu pai chegar e destruir a casa. E a minha mãe sempre trabalhando, sempre tentando dar o melhor pra gente. Então, assim, se formou, foi professora, trabalhou como assessorista, teve um salão de beleza. Assim, minha mãe me criou, cara, com muita ética, muita resiliência, muito respeito. E uma coisa que, pra mim, é fundamental. A minha mãe me ensinou a entrar e sair de todos os lugares. Eu nunca saí de um clube que não fosse pela porta da frente, né? Sempre foi assim, cara, muito obrigado por isso aqui. Minha mãe me ensinou muito isso, sabe? Não fecha a porta dos lugares. Agradeça, independente se você tá feliz ou não no lugar. Agradece, você não sabe se você precisa voltar. Então, assim, a minha formação, antes de qualquer coisa da parte educacional, existe uma parte educativa formada por mulheres fortes. Imagina minha avó, que é minha avó do coração, ir pro Maracanã, uma alagoana, vir pro Rio de Janeiro se revelar tricolor, acompanhar o Fluminense na Série C, cara, andar de trem, sair de Caxias, às vezes só com as crianças, pra ver o Fluminense
E assim, acho que uma das minhas maiores vitórias... Teu primeiro jogo como treinadora no Fluminense, ela tava onde, essa avó? A minha avó tava na arquibancada. E assim, ela acompanha até hoje. Minha avó sofreu um derrame, tá lá em Maceió, mas tá sempre com a camisa do Fluminense. Todas as postagens que eu boto ali, ela vai lá e compartilha. Enfim, vamos isso que a gente fala muito, senão a gente vai perdendo a gente ia falar da formação. Tem uma formação humana, familiar, baseada na força das mulheres. Isso. E aí, cara, a gente treinador é muito sozinho, né? Então, assim, eu acho que isso tudo é muito legal, mas existe um caminho longo, né? Porque eu faço faculdade de Educação Física, então eu faço faculdade de Educação Física em 2017. Você tem curso da CBF, tem da UEFA também, não é? Tenho. Então, assim, em 2017, a CBF reconhece o Daminhas como um projeto importante para o desenvolvimento da base no Rio de Janeiro. Eu ganhei uma bolsa de estudos e faço a minha primeira licença, que é a licença C. Em 2018, por conta da obrigatoriedade de 2019, a FIFA escolhe 26 treinadores de todo o país para fazer um curso da FIFA de especialização em futebol feminino. Então a minha turma era eu, Camila Orlando, Jonas treinadora Urias, da seleção sub-20. Isso, Jéssica de Lima, Tati Silveira, Jorge Barcelos, todos esses caras, sabe, todo mundo ali, Daniela Alves, foi para dentro da sala de aula e entre outros, Adilson Batista, que hoje, Adilson Galdino, que é o treinador do misto, foi todo mundo para a sala de aula pra gente começar a estruturar um novo passo de treinadores de futebol feminino do Brasil, né? E aí, logo em seguida, eu vou fazer a licença B, e aí eu vou pro Fluminense, né? Eu tô fazendo esse curso, meu telefone toca na Granja, a gente ficou, acho que 11 ou 12 dias na Granja, e meu telefone toca, e era a Amanda Stork. Oi, aqui é a Amanda Stork, eu queria falar com você. Gerente de futebol feminino do Fluminense. Então, não acreditei, desliguei o telefone. Na época, a Valesca Araújo era uma das pessoas responsáveis ali. Ela falou, cara, atende o telefone. A pessoa ligou aqui, pediu uma indicação, a gente indicou você. Eu joguei no Fluminense, eu encerro a minha carreira no Fluminense em 2012, né? Então, aí eu falo pra Amanda assim, olha, eu tô fazendo um curso da FIFA aqui, se for isso mesmo, você espera eu voltar e a gente conversa pessoalmente. E ela falou, tá bom. E aí eu faço a licença B da CBF, e aí eu falo, cara, eu preciso entender como funciona o futebol feminino pelo mundo. Aí eu decido realmente que eu quero cair de cabeça e eu vou fazer a UEFA-C em Portugal. E aí eu estudo em Aveiro, em 2019 para 2020, e assim que eu volto, tem a pandemia, né? E aí fecha tudo, a gente tem que ficar muito tempo em casa, tem que ter treino de máscara, coisa e tal. 2022, eu faço a licença A da CBF, meu primeiro ano de Corinthians. Esse é o caminho? Tem que começar pela C? Tem que necessariamente começar pela C? Não necessariamente. Por exemplo, existem atletas que jogaram um nível alto que já pula pra B. Entendeu? Então, assim, eu sei que a Kelly, que hoje é auxiliar técnica do profissional do Vasco, a gente brigou muito pra ela estudar, ela foi direto pra B. Mas por quê? Porque essas mulheres jogaram um nível muito alto, jogaram Olimpíada, jogaram Pan-Americano. E a licença C, ela é a iniciação de tudo. Entende? Eu vim de um contexto de atleta profissional, mas que não joguei esse nível. Entende? Então, assim, talvez a Taissan também, se pudesse pular, escolheria vir pela licença C. Justamente porque eu passei por todas as categorias, né? Então você tem as 3 da CBF, C, B e A. E há mais ou menos há 1 ano, há 2 anos eu tô tentando fazer a licença Pro, mas sempre bate calendário. Vamos ver se esse ano eu consigo, né? Então, meu primeiro ano de Grêmio eu tentei, no segundo ano de Grêmio eu também tentei, mas a gente não conseguiu encaixar o calendário, né? Você tá falando de estudo ainda, você tá num projeto muito legal, que é um projeto de estudos idealizado por mulheres treinadoras para mulheres treinadoras. Sim. Né? Então, vocês se reúnem. Eu queria que você contasse um pouquinho. Vocês têm as pautas, as convidadas que vão ali transferir conhecimento para vocês, mas para além do conhecimento que vocês trocam, eu acho que essa iniciativa é muito reveladora do quanto as mulheres no futebol se dão as mãos. Então são todas, eu não sei se todas, mas grande parte ali treinadoras, que poderiam estar se vendo como concorrentes, e são, dentro do mercado, mas também sabem que se eu vou, eu te levo comigo. Na verdade, esse foi o nosso primeiro diálogo. Que a gente, assim, isso foi uma iniciativa da Lindsay, lá da
Da Nadma. Que é brasileira, que tá treinando a Costa Rica. Isso, da Nadma, que é uma treinadora que trabalha no Esfera, no futebol masculino, né? Uma excelente treinadora. Da Jéssica de Lima, né? Se eu não me engano, foram as 3 treinadoras que tiveram essa iniciativa. Naquele momento, essas treinadoras estavam ali, né, fora do mercado, e a gente estava tentando ter um diálogo justamente dessa união. Por que nós, mulheres, precisamos nos ver como concorrentes o tempo todo? E os caras são aliados, os caras conseguem jogar e acabou o jogo, vai todo mundo tomar uma cerveja. E a gente, mulher, tem essa... E eu falo muito isso, assim, que... Mas isso é uma barreira que eu acho que... Eu vejo muito sendo quebrada, assim. Eu acho que é uma barreira que construíram pra gente. Eu acho que houve um universo masculino construindo essa barreira de que mulheres competem entre mulheres. A gente acreditou nisso durante um tempo. Mas hoje, não sei se é a minha bolha, mas a minha bolha é bonita pra caramba. Eu tô vendo mulheres apoiando mulheres. Eu acho que foi o quanto que a gente bateu cabeça e o quanto a gente acreditou que isso era uma verdade absoluta. Sabe? Talvez, porque ela falou que você é feia, falou, e a gente começou a ficar um pouco mais centrada, sabe? Peraí, será que é isso mesmo? Vamos sentar e vamos conversar? Tá todo mundo sendo prejudicado por causa disso? Por que tantos clubes dentro do contexto de futebol de mulheres a gente tá com 2 mulheres enquanto treinadoras? O que tá acontecendo? Antes da gente gritar e chutar a porta, vamos entender o que tá faltando, como que o mercado vê a gente. E a Jéssica traz um diálogo que eu acho maravilhoso. E eu não tenho dúvida disso. Nós, mulheres, não somos validadas nos nossos cargos por conta de competência técnica. Muitas treinadoras caem entregando resultado para o clube. Talvez porque somos questionadoras. Talvez porque não aceitamos algumas condições de trabalho. Porque entendemos que não faz sentido eu treinar meio-dia e uma categoria sub-7, sub-9 treinar em outro horário. E que a gente sempre não. E que mesmo assim a gente precisa dar resultado. E aí eu acho que o que você trouxe ali pode questionar. Quando você trabalha com mulheres fortes, e o meu maior papel enquanto educadora, eu vou ser educadora até o final da minha vida, precisamos criar cabeças pensantes. E quem pensa, questiona. É isso. Então, assim, eu enquanto treinadora entrego um resultado mediante as situações desumanas de trabalho. E é mediante aquele resultado, eu sento com você e falo, tá, eu entreguei isso aqui, e agora vamos melhorar? E aí você começa a ser vista de uma outra maneira, entende? Então, eu super respeito os homens. E eu acho que nós precisamos dos homens estando em algumas situações com a gente. Mas eles nunca vão sentir o que a gente sente. Deixa eu trazer uma pergunta polêmica, que é o seguinte, falando em homens. Arthur Elias, técnico da seleção feminina brasileira, o cara que teve a pessoa que teve a maior projeção nessa função, que é a sua, de treinadora de equipe feminina, de treinador de equipe feminina, um homem que é inclusive uma das suas grandes referências, é um ídolo, é um cara que eu admiro pra caramba, que você admira pra caramba, mas é um homem nessa condição de comando de uma equipe feminina. E eu já te ouvi dizer da importância de uma mulher gestora, de uma mulher comandando equipes femininas pela sensibilidade ali de ser mulher. É melhor que seja uma mulher, mesmo a gente tendo essa referência do Arthur? O Arthur, ele tem um diferencial de muitos caras que eu trabalhei. Ele escuta. Ele conversa. Ele pergunta. Ele tem a sensibilidade das conversas individuais, dos feedbacks, de perguntas abertas, não só de sim ou não. O que você acha? Como você está se sentindo? Existem situações em que trazer as meninas pro diálogo e a mulher, ela é questionadora por ser, cara. Então, assim, a gente faz um modelo de jogo, a gente organiza toda uma situação, mas você tem do outro lado uma equipe que tá treinando também e dando o seu melhor. Como é que a gente faz para poder melhorar? Será que é eu falando o tempo todo que eu mando que você obedece? Ou se você vai falar para mim assim, tá, mas peraí, eu acabei de ver um espaço ali no segundo poste. Será que eu não posso fingir que eu vou fazer esse movimento e ir lá no segundo poste? E aí a gente fala assim, 2 mais 2. 4. E 3 mais 1. 4. A ordem dos fatores não altera o produto. Se a gente constrói junto, por que você não pode trazer uma solução para mim?
E eu assim, trazendo a questão do Arthur, eu passei por todo esse movimento. Quando ele me chama para ir pro Corinthians, ele conversa comigo, ele pergunta o que eu tô fazendo, por que eu quero, se eu estou consciente do quanto que eu tenho que abrir mão de muitas coisas para chegar onde eu quero chegar, entende? Mas o Arthur tem uma grande equipe junto com ele, formada por homens e mulheres. Então ele tem... A comissão técnica da seleção principal é majoritariamente masculina. Exatamente. Mas tem a Cris Gambaré no comando. Tem a Cris Gambaré, tem a Tica, a nutricionista, tem a Lígia, que é a médica. Sempre tem fisioterapeutas ali dentro do contexto. Então, assim, a gente precisa também entender que o Arthur também vem de uma geração anterior e que ele tem as pessoas de confiança dele, né? O Rodrigo, o Marcelo e o Edson estão com ele desde o Centro Olímpico, cara. E aí é uma questão de confiança. Veio chegando a Tica, que é a nutricionista. E ele tem um trabalho ligado a mulheres desde isso. Tanto que quando ele sai do Corinthians, ele deixa a Grazi como um suporte ali para todo mundo. A gente tá falando sobre a gente ter mulheres nas licenças há pouquíssimo tempo. O cara tem muito tempo de futebol feminino. Muito tempo de estrada. Você já pensou em treinar homem? A gente tá falando aqui do Arthur treinando mulher. Você já pensou em treinar homem? Cara, eu já treinei menino. E eu confesso pra você que, assim, é mais tranquilo. Porque os moleques, eles têm uma coisa que pega muito rápido. Porque futebol é treinável, cara. Mas é que eles estão ali na escolinha desde cedo, estimulados desde cedo, ganhando bola desde pequenininhos. Exatamente. As meninas vão sendo criadas em outro contexto e a base feminina não chega lá tão exatamente. Tão jovem. Aí todo esse contexto que a gente não vai aqui ficar comparando, porque essa comparação ela é inexistente e tudo que está acontecendo agora é uma reparação histórica ao que foi feito, ponto. Eu cheguei a pensar a treinar. Inclusive, tive propostas agora, quando eu saí do Grêmio, pra treinar um futebol masculino. Mas com todo o movimento que vem acontecendo, Copa do Mundo, os mercados que estão abrindo, eu não tenho dúvida que a minha carreira, ela vem permeando por dentro do contexto do futebol de mulheres, assim. Eu não gosto só de treinar, eu gosto de contribuir, sabe? Com formação de treinadores, com a chegada de novas pessoas para a modalidade. Então, assim, neste momento, não. Eu quero falar sobre a sua carreira, mas antes eu quero só concluir o tema Arthur, porque tem uma história legal aí sua com ele, quando você chegou ao Corinthians. Você falou, ele foi maravilhoso, porque ele era o treinador da equipe principal do Corinthians e você chegou para assumir a base. E aí, ele te deu um sacode, né? Quando você chegou grandona lá no Corinthians, tô saindo, tinha aqui meu projeto social, Daminhas, através do projeto social eu cheguei ao Fluminense, um clube de camisa, que maneiro, mas agora eu tô indo, para aquele clube ali que é referência de todo mundo na minha modalidade, tô indo pro Corinthians, Arthur Elias me recebe e manda o que na tua lata? O que ele fala? O que você quer? Aí você fala. Eu acho que a gente precisa ser... E isso é complicado, porque nem sempre os atletas entendem. Mas a gente precisa ser o mais transparente possível, sabe? E ele foi muito transparente comigo. Só que foi uma loucura, porque... pra quem não sabe, né, até 2019 lá, assim, eu trabalhava em outros lugares, mesmo sendo técnica da equipe principal do Fluminense. Então eu tinha 2 escolinhas de futebol. Que naquele momento era a tua seleção, vai dizer que não. Pois é. 2 escolinhas de futebol, trabalhava numa escola há 8 anos. E eu tive que largar tudo para ir pro Corinthians, sabe? Assim, não tinha possibilidade, coloquei outras pessoas, mas assim, eu tive que largar tudo. E eu tava na Granja Comari fazendo a licença A, o Arthur fazia a licença Pro, o Fernando Diniz também tava lá, que é uma grande referência pra mim. E o Arthur parou pra ver o treino e ele me chamou pra almoçar e perguntou pra mim assim, o que tem nessa água de xerém? Queria entender. E aí ele pediu pra eu mandar um slide sobre o Daminhas, e aí um mês depois a Cris Gambaré entra em contato com as minhas empresárias, só que assim, era uma semana antes da minha reapresentação ao Fluminense. Eu tinha montado o elenco do Fluminense. Tinha contratado o elenco do Fluminense. Depois de maior luta para conseguir, no primeiro momento, montar um elenco que, pra mim, Taissan, era um elenco do acesso, era um elenco... mas eu tava muito desgastada, sabe? Comecei tudo com a Amanda, assim, tudo. Primeiro treino do Fluminense era um colete do Daminhas e bola do Daminhas. A gente não tinha. Então eu tava muito desgastada e eu queria evoluir enquanto treinadora. Claro. E aí ele me chama, né, pra ser treinadora da equipe sub-20.
Mas ele é muito honesto comigo. Ele fala assim, eu sei que você quer ir pro profissional, que você já... Na minha cabeça, depois que a gente é campeão brasileiro, eu falo, cara, eu encerrei essa minha construção nas categorias de base e eu preciso caminhar no profissional. E aí ele fala, mas você precisa jogar um jogo mais forte, você precisa vir pra São Paulo, bababá, e você vai beber da mesma água que eu. Então, assim, se você tiver coragem, então, assim, o Arthur treinava de manhã, eu almoçava, não só eu, mas a Raíssa, a Lisandra, que hoje é auxiliar da Tatiele no Colo-Colo. A gente almoçava vendo o treino dele, e aí o ônibus chegava e pegava a gente pra ir pro nosso treino. A gente trabalhava praticamente de 7 às 7 todos os dias, assim. E ali eu decidi que era aquilo que eu queria pra minha vida. E aí ele chegou um dia, a gente foi comer, e aí ele virou pra mim e falou assim, o que você quer? Eu falei, não, eu quero ser uma referência, eu quero trabalhar pelo mundo, coisa e tal. Aí ele virou pra mim e falou, não, você precisa melhorar a qualidade do seu jogo, né? Aí você, pô, eu crente que eu tava aqui porque o meu jogo era bom. Que loucura. Mas aquilo te desestimulou ou aquilo te encorajou? Na hora, e ele sempre fala pra mim, não precisa ficar assim, coisa e tal. Na hora, acho que se eu tivesse uma cara de cera, a gente tinha desfeito. Joga um pano preto, assim, acha que é um buraco e aí, assim, mergulha. Eu tinha ido pra cá. Eu tinha alugado um estúdio, tinha vendido meu carro pra poder, sabe, ia ganhar menos no Corinthians, pra poder iniciar mas assim, o Corinthians cumpriu tudo comigo, tudo. Só que era, sabe, larga a sua vida e vem. E aí eu, caramba, fui pra casa. É isso, o Arthur não joga só por construção de projeto. Ele joga pra título, né? E eu acho uma coisa que as pessoas falam assim, porque ele é muito marrento, coisa e tal. Quando o Arthur chega na seleção e ele fala que ele vai medalhar na Olimpíada, eu ouvi como muita gente fala, você pela o saco dele. Porque eu não sei o que, eu falo, cara, eu convivi com o cara há 2 anos, eu sei o que eu tô falando. Ele cria uma identidade vitoriosa em todo mundo que tá dentro dele, e o ambiente é tudo. O ambiente te joga pra cima e o ambiente te destrói. Sabe? Então, assim, eu vi, então, assim, a última entrevista dele, ele fala que a gente precisava parar desse vitimismo, de falar que a gente vai pra Olimpíada e que vai chegar entre os 6 e coisa e tal. Chega uma hora que a gente tem que vestir a camisa da responsabilidade. Ou a gente vai ou não vai. E isso que ele fez, assim, eu começo a mudar a característica do meu jogo. Lógico. Você mudou o seu jogo, Thaísa? Ai, Arthur Elias. Mudei o meu jogo, mudei as características das atletas que eu buscava. E aí, tinha uma rivalidade muito grande, Corinthians e São Paulo. E é a primeira vez que o Corinthians ganha um clássico contra o São Paulo, com o gol da Carioca, que hoje é atleta do Sub-20 do Fluminense, que é uma menina que eu apostei muito, briguei muito por ela no Corinthians. Que tá toda hora sendo convocada na seleção. Que tá toda hora sendo convocada. Então ali, eu começo, caramba, e aí ele treinava e coisa e tal, e eu tentando, sendo pressionada pela minha família, de tipo, cara, será que isso vai dar certo, coisa e tal. Porque a base do Corinthians também era um caminho que a Cris e o Arthur queria que melhorasse, né? Então, assim, a gente vai trabalhar a várias mãos e essa identificação que ele tem da vitória, quem tá em volta dele vai pegando por osmose, sabe? E era isso que ele sentia que te faltava? E é isso que ele sentia, porque eu sou muito, vambora, mas eu preciso fazer você acreditar nisso também, sabe? Eu preciso olhar no seu olho e falar, a gente é grandona e vambora. E aí eu consegui, e lógico, com uma comissão técnica que largou tudo também, foi comigo, eu tive essa oportunidade do Arthur e da Cris levar a Lisandra e a Raíssa, e depois a Maglia, que chega pra abrilhantar o nosso trabalho, que é uma ex-atleta vitoriosíssima, que aceita ser minha auxiliar. E aí a gente briga muito, a gente luta muito, a gente entrega muito. E aí eu resolvo também montar uma categoria sub-14, que é a categoria que a gente leva Júlia Rosado, Pepe, Ana Morgante, e a gente entrega pro Corinthians, e 2 anos depois o Corinthians é campeão sub-15, né? Então eu falo muito que a minha história é uma história de construção e legado, por todos os lugares que eu passo, né? Eu não sei se eu vou ser a treinadora que eu quero, eu não sei se eu vou chegar onde eu quero, mas eu sei que eu vou contribuir diretamente com as vidas que eu passar por elas, sabe? E foi assim no Corinthians, foi assim no Fluminense, agora o Fluminense abrilhanta aí com a chegada do título. Da Copa Rio, primeiro título profissional da equipe principal do Fluminense. E aí esse legado do Arthur também fica em mim quando eu vou pro Grêmio. Porque quando eu chego no Grêmio,
eu ouvi muito assim, mas sempre foi assim. Mas a gente se machuca porque sempre foi assim. E aí eu chamo a diretoria e falo, cara, se for pra ser assim, eu não preciso estar aqui. E a Taissana não faz milagre, mas a Taissana trabalhou pra caramba, eu entreguei a minha vida. E a gente faz a 6ª melhor campanha até agora, né? A professora Jéssica de Lima com total competência, agora chegando para contribuir com o Grêmio. Mas até agora é o ano que precisa ser batido, que é o título da Ladies Cup, o título do Gaúcho e a sexta colocação. E isso tem muito... No brasileiro. E isso tem muito a ver com o que eu aprendi com ele. Sabe? Não só com ele é o líder, mas todo mundo que trabalha em volta. E eu quero pegar o gancho de Arthur Elias pra gente falar da Copa Feminina de 2027. Aí, deixa eu só aproveitar para dar um recado aqui. Se você estiver curtindo o Pode Questionar, vai lá. Se estiver no YouTube, curte, comenta, se inscreve no canal da Rádio Tupi. Se estiver na sua plataforma de áudio preferida, segue a gente, já compartilha com todo mundo. Conversa boa, a gente tem que espalhar. E se você fizer isso, o que vai acontecer? Quando tiver o próximo episódio, vai, aparecer direto pra você, a gente segue junto, que muita conversa boa vai acontecer por aqui. Quero falar de Copa do Mundo. Quando a gente fala assim, a Copa de 2027, parece que na Copa de 2027 é amanhã, né? E o Arthur Elias fala todos os dias, ele dorme e acorda pensando em 2027, e o Arthur só pensa em ouro para 2027, e é o que a gente está na expectativa. Eu quero saber a sua expectativa, porque quando a gente fala em Copa, e isso me leva lá para 2019, que foi quando de fato começou o meu envolvimento com o assunto seleção feminina, equipes femininas de futebol, quando eu fui escalada pela Globo para cobrir a seleção feminina lá em 2019, que foi o grande ano, eu acho, dessa história, que foi o ano da virada de chave. Então, ali, a gente, na Globo, nós éramos uma equipe enxuta, porque sei que a Globo, naquele momento, imaginava que faria um determinado tamanho de cobertura. E, quando a gente estava lá, as nossas demandas foram crescendo, num nível que a gente achava que não ia dar conta, a gente não dormia, a gente não comia, mas a gente estava entendendo que alguma coisa muito importante estava acontecendo e a gente se entregava. Eu todos os dias dormia achando que eu ia pifar no dia seguinte, que eu não ia conseguir. Era muita demanda, a gente tinha que atender a todos os programas de Sport TV, da Globo, e ao mesmo tempo em que isso era muito desgastante, foi a minha cobertura mais gratificante. É aquilo que eu tenho orgulho de falar. Eu fiz essa Copa do Mundo. E eu estava dentro da história. E aí eu acho que só quando a gente chegou ao Brasil, a gente teve noção de que, pela primeira vez na história, o Brasil tinha comprado a ideia de uma Copa feminina. E não só o Brasil, o mundo tinha comprado a ideia de uma Copa feminina. E a história começou a virar a partir dali. A projeção das mulheres no futebol começou a ser outra a partir dali. Que chave você espera que vire a partir de 2027? Bom, primeiro te dizer que se você não estava dormindo, não estava comendo, estava pensando, bem-vinda, a profissão entrou em você, né? Se a gente... Falei isso pra minha treinadora agora, final de semana passado, quando a gente representa a seleção brasileira sub-12, ela me liga e fala assim, ela me chama de mãe, né? Eu não consigo comer, eu não consigo dormir, eu só penso no jogo da Venezuela. Eu falei, graças a Deus. Se você tivesse comendo e dormido, eu ia estar muito preocupada. Enfim, acho que você foi muito cirúrgica em tudo que você falou, mas eu quero trazer um pouquinho, alguns anos antes disso tudo, que é o Pan-Americano no Rio de Janeiro, em 2007. Um boom, né, Pan-Americano, antes da Olimpíada no Rio, coisa e tal. E aí todo mundo falando, vamos apoiar, que não sei o quê. Não me lembro, mas não sei se você lembra que teve uma seleção permanente. Sim, claro. O pessoal pegava as meninas ficavam na seleção, depois tinha um ranking, separava as meninas por outros lugares. Era até uma forma de manter as atletas em atividade, porque naquela época a gente carecia de competições. Sim, e também contribuir com as meninas financeiramente, enfim. A gente tentou muita coisa, né? Muita coisa. Mas eu costumo dizer que essa girada de chave também, ela tem a ver com uma quebra de paradigma, sabe? De uma sociedade patriarcal, que a gente fala muito sobre futebol de mulheres, mas a gente não tá falando só de futebol de mulheres, a gente tá falando do nosso espaço de fala na sociedade. Eu vou te fazer uma pergunta, quantas mulheres... Pode questionar.
quantas mulheres, enquanto você estava ali, enquanto jornalista, participava das coletivas de imprensa? Quantas mulheres tinham na sala? Você diz na Copa de 2019? Não. Quantas mulheres, quando você vai acompanhar alguma coisa sobre futebol em geral, sem ser feminino, quantas mulheres tem na sala da coletiva de imprensa? São pouquíssimas. Mas aí eu vou entrar com um tema que também me desconcerta no sentido contrário. Hoje, quando a gente cobre futebol, especialmente se a gente cobre futebol masculino, a gente vai encontrar poucas mulheres destinadas àquela cobertura. Os veículos de imprensa destinam os homens, em geral, àquela cobertura. Embora, pontualmente, a gente veja mulheres. E o contrário também acontece e me incomoda muito. Sim. A gente eu faço eventos femininos na CBF, faço convocação de seleção e como repórter, apresentadora dentro da TV, eu vivi isso. Assim, quando um jogo, uma competição feminina, os veículos de imprensa também entendem que aquela é uma cobertura feminina. E eu acho isso errado. Eu acho que a gente está dando um recado errado. A gente tem que fazer os homens aplaudirem mulheres no centro do espetáculo. E isso a gente também dá o exemplo através da figura do apresentador, do narrador, do repórter. Os homens precisam participar dessa cobertura. Os homens precisam consumir essa cobertura. Os homens precisam aplaudir essas mulheres e apoiar essas mulheres. Futebol é para todo mundo. O produto pode ser masculino, o produto pode ser feminino, mas é para todo mundo assistir. Então, acho que a gente tem que acabar com essa segmentação de gênero na audiência e na cobertura. É para todo mundo, né? Então, quando eu falo essa mudança de paradigma, é muito sobre a gente não tá falando do futebol de mulheres, mas da sociedade em que a gente vive. E que é uma coisa seletiva. Quando é conveniente para eu aparecer, eu vou enquanto homem. Quando é uma coletiva de convocação, talvez não seja tão conveniente para mim. É isso que eu tô dizendo. Porque os grandes eventos da Copa do Mundo, você tinha muito mais homens na divulgação do que mulheres. Masculina? Não, tô falando da feminina, inclusive. Convocação. A gente teve um evento de futebol feminino da FIFA, dentro do contexto. E tinha muito mais homens, inclusive isso saiu na internet. Você tá falando do último evento aqui de apresentação da logo. Exatamente. Tinham muito mais homens. Aquilo foi absolutamente criticado e devidamente criticado. Mas é isso que eu tô tentando dizer pra você, assim. Dentro do contexto, quando é conveniente, eu vou designar tais pessoas. E é por isso que a gente toma porrada, né? Porque pode questionar, né? Quantas mulheres, e todos nós temos o nosso direito, ninguém tá falando que o Cafu não tinha que estar, ninguém tá falando que o Ronaldo não tinha que estar, não é sobre isso, mas não existe só a Formiga e a Cristiane. Claro. Entende? Os caras poderiam estar ali, assim como existem vários eventos de 2002 da Copa do Mundo, que as mulheres não são, ali era o momento das mulheres. É isso que eu tô dizendo. Claro. A gente não precisa ter essa competição. Então, quando eu falo, é sobre conveniência. E aqui vai ter quantas pessoas assistindo? Será que o mundo tá vendo? Então, eu vou mandar os apresentadores, os comentaristas. Então, assim, o que eu tô querendo dizer a gente ainda tem muita pedra para quebrar. Entende? Porque, assim, não é fácil ter uma Lisandra ou ter a Taissan falando, cara, eu não me sinto bem com isso, eu não acho legal. É mais fácil você colocar uma outra pessoa que vai aceitar aquilo ali. Entende? Então isso é quando eu falo pra você sobre o cargo de treinadora mulher no futebol feminino. Não tem a ver com competência, tem a ver com posicionamento e entendimento de comportamentos pessoais que talvez as pessoas que estão aqui não concordem com aquilo que tem que ser. Mas eu também entendo que se eu, enquanto ex-atleta, se eu, enquanto mulher que trabalho muito pela modalidade, eu não me posicionar, não vai melhorar nunca. Não vai melhorar nunca. E aí uma Copa do Mundo no Brasil, uma Copa Feminina no Brasil, o que vai mudar? O que você acredita que vai mudar? Eu acho que já está mudando. Na verdade, não por um movimento nosso, mas um movimento que veio de fora para dentro. Ou nós, brasileiros, entendesse que somos, sim, o melhor produto do futebol de mulheres. A produção de atletas somos nós, sim. Só que essa organização num contexto geral, ela foi falha por muito tempo. Então aparecia coisas soltas. A partir do momento que a gente começa a tomar vergonha e entender que a gente vai fazer uma Copa do Mundo no Brasil, e aí você traz uma situação que eu acho muito pertinente, precisamos se comportar e falar do futebol feminino como produto.
Porque um cara vai fazer uma entrevista ou ele vai fazer uma propaganda de um copo, ele não vai de graça. Mas as mulheres, todo mundo quer que vá de graça, que faça de graça, que é pra ajudar o futebol feminino. Não é verdade. Ninguém faz nada de graça, Lisandra. E hoje existe um momento internacionalmente favorável para o Brasil, né? Porque a gente vem de uma final olímpica, de uma prata olímpica, uma medalha olímpica. A gente teve recentemente Corinthians, campeão da Libertadores, Corinthians no Mundial de Clubes Feminino, que foi a Copa das Campeãs, mas foi um Mundial de Clubes, Corinthians na final, fazendo uma partida absolutamente competitiva com o Arsenal. A gente tem uma Copa para acontecer aqui. Esse mercado já está mexendo? Você sente esse mercado mexendo? O mundo já está de olho no Brasil, nas mulheres do futebol brasileiro, em função de todo esse contexto? Eu estou contribuindo com a consultoria técnica de uma seleção europeia para a Copa do Mundo feminina. Qual? Não posso falar, tá em contrato. Mas eu posso questionar. Eu estou contribuindo com a consultoria técnica de uma seleção muito bem organizada, que já está buscando espaços para ser os seus centros de treinamento durante a Copa do Mundo, e eu sei que existem outras seleções também já fazendo esse movimento. Eu acredito que só não está mais visível porque a gente tem uma Copa do Mundo masculina agora, no mês de junho, né? E que depois que passar essa Copa, aí é correria. Mas que muita gente está muito envolvido nos bastidores para poder fazer a Copa acontecer. Então, assim, todo esse movimento, se você for ver, a Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro tá fazendo um movimento com as pioneiras, colocando Rio capital do futebol feminino. Isso é um movimento importante porque a gente vê só São Paulo fazendo algumas movimentações de organização, né? Então, a gente ter categorias de base de seleção brasileira, desde a Sub-15 agora com a Bia Vaz, aí vem a Hillary na 17, aí vem a Camila Orlando na 20, o Arthur ali na principal, com uma interligação disso tudo, né? O Campeonato Paulista como referência demais ali com a Kim, com o Reinaldo, com o Mauro Silva fazendo todo o trabalho que tem desde festival Sub-12. Na Federação Paulista. Inclusive o Damias é convidado pela Kim para participar, né? Fora do estado de São Paulo, uma equipe convidada para participar. Mas do e festival. As marcas, o dinheiro? Então, tá chegando e aí junto? que tá. Eu vejo muito que as marcas começaram a se movimentar, né? Para conseguir trazer essa visibilidade por conta da Copa. Antes disso, as pessoas viam, mas vou botar 5 mil aqui, vou botar 2 mil aqui, vou fazer de qualquer maneira. Só que o que acontece? Alguns estados não estão preparados para isso. Porque fazia o futebol feminino de qualquer maneira. E aí, por isso que São Paulo sai anos luz à frente. Porque tem um critério de organização. Não joga o Campeonato Paulista qualquer equipe. E aí, a gente precisa entender qual é a característica daquele local. São Paulo tem um nível diferente de futebol feminino, onde você acha meninas aqui. No Rio de Janeiro, você acha meninas na comunidade. A maioria das atletas saem das comunidades, assim como no Nordeste. Então, a gente precisa ter pessoas nos departamentos de federação, de confederação, dos clubes, que pensem em futebol de mulheres. E por que eu falo sobre mulher? Eu falo sobre mulher porque tem muita mulher se preparando para ocupar tais cargos. E aí, às vezes, você vai pegar um cara que tá lá no Sub-13 masculino e que você não pode mandar embora porque foi atleta do clube ou alguma outra coisa, que tá querendo reproduzir o que ele aprendeu no futebol masculino e fazer no feminino, e aí não vai dar certo. E aí a incompetência é das mulheres. Eu não quero que a gente ocupe o cargo porque a gente é mulher. Eu quero sim que a gente vá pra sala de aula, que a gente estude e que a gente tenha oportunidade. Eu falo muito isso pras meninas. Conversei muito isso com a Kelly, conversei muito isso com a Karen. Mas e o tal do legado da Copa? O legado tem que ser qual? O legado precisa ser um formato estrutural, sabe? Em que a pirâmide precisa vir de baixo para cima, não de cima para baixo. A gente está se incomodando, talvez, de deixar 20 clubes, 25 clubes jogando o Campeonato Brasileiro da Série A, mas a gente não tem campeonato de base. A gente está falando de uma geração de meninas que nasceram para jogar futebol. Ela liga a televisão e ela vê o Campeonato Brasileiro da Série A1, Série A2, Série A3. Futsal explodindo, beach soccer voltando. Beleza. Mas aí as meninas não conseguem jogar futebol porque não tem escolinha. Eu tenho uma menina no Damias da Bola que sai de Vassoura e sai da Barra para treinar. Existir só o Damias, 10 polos. E vai para Duque de Caxias. Baixada Fluminense. Sabe? Então, assim, a pirâmide, ela tá ao contrário. Eu preciso fazer de baixo para cima. É mais barato. Eu vou te dar um exemplo. 2 projetos que para mim fizeram muito certo. E poucos clubes têm uma base
jovenzinha, né? Isso, vamos lá. Mirassol. Contrata a Rafaela Esteves, resgata a Karina Bossetti lá do... E aí a gente tem que explicar, né? Que o Mirassol acabou de garantir a vaga dele para Libertadores deste ano e daí, em função de uma obrigatoriedade imposta pela Conmebol, o time precisa ter uma equipe feminina. Daí o Mirassol falou, opa, então tá, vou montar um departamento e parece estar fazendo isso com muita seriedade. Contratou a Rafaela Esteves e falou, ó, monta esse departamento para mim. Aí precisa ter uma equipe principal e uma de base. Exatamente. Aí vamos lá. Aí ele vai lá e traz a Rafaela Esteves, que, fez todo o trabalho de construção na Ferroviária. Uma grande referência. Sai da Ferroviária e vem pro Corinthians. Aí ele fala assim, olha, Rafaela Esteves, você foi coordenadora, agora você vai ser gerente de futebol feminino. Você vai falar sobre futebol feminino direto com o Paulinho. Aí a Rafa vai lá e traz a Karine, né? Que era do Avaí Kinderman, que fez um excelente trabalho muito tempo enquanto o Kinderman estava com toda a sua estrutura, e vai lá e traz uma categoria sub-15. Porque eu preciso de tempo. Curto, médio e longo prazo. Que ela podia fazer o sub-20. Podia estaria fazer ali a um passo do profissional, mas ela foi lá embaixo mas aí e montou o sub-15. É que eu te digo, é mais caro você ter sub-20. Você nem sempre vai aproveitar todas as meninas na categoria profissional. A menina, quando ela tem 17, 18 anos, eu te dar o exemplo da Kailane, que tá no Flamengo. A Kailane passou pela a gente lá no Damias. A Kailane tem 16 anos, ela tá jogando com a Cristiane. Quando a menina ela é diferente, ela não vai ficar naquele sub-20 ali muito tempo. Ela vai embora, entende? Então, se você tem um sub-17, você consegue... Eu montei uma categoria sub-14 pro festival no Corinthians. No ano seguinte, essa categoria foi campeã paulista sub-15. Entende? E essa categoria, eu tô falando da Ana Morgante, convocada pra seleção sub-20 com 16 anos. Tô falando da PP, da Izep, da Júlia Rosado, entende? A gente tá falando de uma Giovana Vasquman, que passou também pelo Damias com 12 anos e com 16 anos assina contrato com o Lyon. Então, peraí, o movimento ele tá sendo errado. A gente precisa pensar no sub-12, no sub-13, no sub-14, para que quando essas meninas chegam no sub-17 para disputar um sul-americano e um mundial, eu esteja preparada para essa pressão, entende? E aí eu vou te dar um outro exemplo que eu não sei se você sabe. O Kansas City montou uma categoria de base no Brasil. Inclusive a Júlia, que era... Não sabia. Então, o Kansas City, time da Lorena, tá desenvolvendo em Itu as categorias de base do Kansas. Vai jogar Campeonato Paulista sub-15 e sub-17. Eles entraram em contato com a gente através da Teta Brasil e foram 7 daminhas, passaram 6, já estão em Itu, tá? Eles vão lá no Red Bull e contrata a Júlia, que ajudou a montar o Red Bull, era supervisora, e traz ela de um trabalho super sério do Red Bull para desenvolver as categorias de base do Kansas. Por que o Kansas não monta um sub-21 profissional? Por quê? Por quê? Eu tenho tempo para desenvolver. Com 16 anos ela pode assinar contrato profissional e ela sai muito mais barato para o clube e ela sai muito mais barato para fora do país, entende? Então a gente precisa vir ao contrário da pirâmide. A gente conseguir ter jogos escolares, a gente ter futebol feminino nas escolas. A gente precisa fazer ações de políticas públicas de acordo com as características do nosso país. Eu não posso virar, porque nos Estados Unidos tem um número X de praticantes de futebol de mulheres, mas não é a nossa realidade. O que nós vamos fazer com a nossa realidade? É o papo do vamos conversar e vamos resolver? Ou vamos conversar para competir? Ou a gente vai ficar falando que lá atrás a gente não consegue fazer? O que a gente pode fazer é o respeito de todas essas mulheres e a gente construir organizando, planejando e vendo se isso vai dar certo. Então, assim, eu preciso organizar, planejar e avaliar para eu poder fazer as mudanças. Aí eu faço um negócio aqui, mas isso aqui não deu certo. 3 meses? 3 meses não vai dar certo. Esse é o legado que você quer para a Copa. Esse é o legado. Uma Copa em que você pretende não estar torcendo pelo Brasil? Tem negócio não, aí? Não. Tem negócio assim? Eu sempre vou torcer pro Brasil e eu costumo dizer assim, cara, até chegar a sua vez... eu quero chegar, né? Até chegar a sua vez, aprende a aplaudir o outro, né? Então, assim... Taissan tá querendo treinar a seleção estrangeira. Fala logo, pra Copa de 2027. Que negócio é esse, Taissan? Aí você vai ficar dividindo o coração da gente. A gente gosta da Taissan, a gente vai querer torcer pela Taissan, mas a Taissan vai estar em outra seleção. Eu quero que o Brasil seja campeão. E aí, faço o quê? Eu costumo dizer que, assim, eu sou uma treinadora do futebol de mulheres, né? Todo mundo tem o seu sonho. E, assim, estar na Copa do Mundo no Brasil, com todo esse movimento, né? Com tudo que eu tô me preparando
São 7 meses me preparando, estudando. Fui estudar, me formando numa pós-graduação de gestão de políticas públicas, tentando me contribuir como gestora, melhorando a oratória, idiomas, que é uma coisa que eu não tinha uma vivência. Tá estudando inglês, espanhol. Exato. Então isso aí a gente está preparado para as oportunidades que vão acontecer. Se eu vou estar, não sei. Vou me preparar para estar. Mas eu tô muito curiosa, porque você não precisa contar em qual seleção, mas eu sei que você já participou de processo seletivo para seleção ou seleções estrangeiras, Sim. não sei. Como é que é um processo seletivo para ser treinadora? Porque já tem tempos lá atrás eu participei de processos seletivos para ser empregada numa empresa e tal. Mas como é que é um processo seletivo para treinador? Então, eu acho isso muito legal. Inclusive, o Jardim estava falando sobre o processo seletivo e outros treinadores, né? Eu tenho muitos caras que são meus amigos, assim, que participam de processos seletivos, por exemplo, para estar no futebol mexicano, para ser treinador de seleção de alguns lugares, né? Então, basicamente, a seleção precisa saber se você tem a ver se você consegue construir e respeitar o DNA daquele país, entendendo que você vem de uma outra cultura, entendendo se ele precisa te conhecer, como é que você joga, qual é o seu modelo de jogo. Então, assim, eu investi num portfólio profissional, né, que era uma coisa que os caras do masculino faziam muito, e eu comecei a estudar isso. Então, eu investi num portfólio profissional para que eu realmente seja vista no mercado com a seriedade que eu trabalho. Então, assim, você se apresentar bem pro mercado. Mas né? você chega lá na seleção, processo seletivo, chega lá vai chegar outra pessoa também, você sabe com quem você está concorrendo? Não. Na verdade, existe a dinâmica de grupo? Cara, na verdade, assim, eu participei de um processo, né, para uma seleção. Provinha, dinâmica de... Tô imaginando, dinâmica de grupo. Entrevista com gestor, coisa e tal, você não sabe quem é. Só que eu tava participando do processo seletivo da seleção do Haiti e ganhou a Pia, cara. Mas tudo bem, perder pra Pia. Não, aí é sacanagem, né? Me desculpa, Pia. Pia é uma grande referência pra mim também, sempre me tratou muito bem. Então, assim, não é que a gente vai lá e bate na porta, né? As seleções... Pia Sundhog, que Exato. Enfim, foi treinadora da seleção brasileira. Perdeu a vaga pro Arthur. Pro Arthur, vai pra Suíça, né? Participa da Eurocopa, consegue colocar a Suíça numa posição que nunca aconteceu, ali entre as 4. Eu acompanhei a Pia na Copa nas Olimpíadas de Tóquio em 2021. Sim. Uma derrota sofrida ali também. Uma grande referência para todo mundo, assim, para nós mulheres, né, de tudo que ela fez. Então, assim, acontece que, assim, alguns empresários te procuram, né? Vai ter processo seletivo, posso te indicar. Alguns treinadores amigos também que saem de algum lugar, olha, Thay, falei com tal pessoa, participa aqui do processo. Não é um mercado que é muito por indicação, não? Também. Mas rolam esses processos. Rolam os processos, a FIFA também indica, né? Não aconteceu comigo, mas existem alguns movimentos em que a FIFA conhece alguns treinadores que participam dos cursos, das coisas de Conmebol, coisa e tal. E assim, cara, futebol network. Futebol network. Quase todos os mercados são. Nem sempre você nem sempre vai ser a pessoa que você acha que deveria ser, que tem a característica para aquilo ali, mas às vezes é uma indicação. Então, assim, eu tô me preparando muito. Tem uma coisa que eu acho que eu evolui muito enquanto pessoa. Assim, eu faço terapia há 8 anos. Treinador é uma pessoa muito sozinha. Então, assim, a vitória é de todo mundo, a derrota é do microfone na boca do treinador, da treinadora. Isso não tem a ver se o preparador físico vai acertar, se você conseguiu treinar, se a academia é boa, se você tem suplemento para suas atletas. Ninguém quer saber disso. O treinador precisa justificar. E eu preciso me preparar para tal coisa. E agora tem a nova regra da FIFA, pode te ajudar nesse projeto, né? Porque agora, em competições FIFA, que é o caso da Copa ano que vem, as comissões técnicas precisam ter, ao menos, inclusive a comissão técnica da seleção brasileira vai precisar se ajustar nesse sentido. Precisam ter ao menos 2 mulheres, sendo que uma delas ou como treinadora ou como auxiliar técnica. Então, assim, postos vão se criar para essas seleções. Como é que você vê isso, aliás? Porque, assim, é uma ação afirmativa e como toda ação afirmativa, como toda cota, vai ter quem apoie, quem desaprove e quem aprove. Como é que você vê essa iniciativa da FIFA? A Cris Gambaré usa uma frase, e ela usa há muito tempo, desculpa, Cris, vou te usar uma frase que você sempre falou pra mim no Corinthians, é o seguinte, que a gente aproveite a obrigatoriedade como uma oportunidade.
se nós não tivéssemos passado por esse movimento da FIFA de ser obrigado a desenvolver o futebol feminino, não estaria andando. Eu não gosto dessa coisa de obrigado, eu gosto muito de uma construção. Mas existem algumas situações que precisam acontecer para você poder realmente ter espaço para as mulheres, entende? Então, assim, eu acho que é importante ter mulheres. Cara, aconteceu muita coisa no futebol feminino e ainda acontece, sobre abuso moral, sobre questão de liderança, sobre treinadores que se posicionam de uma maneira que não é legal, que desmerecem a mulher. Isso aconteceu e acontece muito ainda. É uma coisa mais velada, mas isso acontece. Então eu acredito muito que tem muita mulher se preparando para esses cargos, que não precisa ter competição e que a gente pode agregar uns aos outros, sabe? Eu acho que os caras têm uma parada que eu acho muito legal, que é assim, nós somos muito viscerais, muito emotivas, e os caras trazem um equilíbrio racional ali, né? A gente precisa ter um equilíbrio. Tem hora que tem que ser na emoção e tem hora que tem que ser na racionalidade, né? O treinador do Palmeiras fala uma coisa muito de cabeça fria, coração quente. Eu acho que é exatamente isso. A gente precisa ser um pouco mais centrada, um pouco mais... Porque a mulher, a atleta em si, às vezes ela quer resolver as coisas na emoção e a gente precisa ser centrado. Nós, treinadores, precisamos ter um momento de racionalidade, estratégia, e que você consegue fazer isso quando você... Eu escutei uma frase e que eu venho usando essa frase, umas atletas minhas ficam chateadas comigo, mas assim, coração só bombeia sangue, o resto é mental. E quando a gente consegue minimamente controlar isso em alguns instantes, você consegue tomar decisões mais assertivas. E os caras têm muito disso, sabe? E a outra coisa que eu acho muito legal dos caras também é sobre a parceria. É sobre, tá bom, vamos resolver o problema, um xinga o outro e tá tudo certo. Então acho que a gente pode trazer essa coisa de nós mulheres de conseguirmos fazer inúmeras coisas ao mesmo tempo. E geralmente os caras precisam fazer uma coisa e outra. Então por que a gente não pode juntar tudo isso? Então... Eu sou sempre da mistura. Exatamente. Então eu vejo muito isso. A Taissan, ela tá se preparando para as oportunidades que vão surgir. Eu optei em estar trabalhando no filme. Eu optei porque eu acho que... eu tenho certeza que eu nunca mais vou ter uma oportunidade como essa de contribuir, de participar, de estar trabalhando com uma pessoa foda que é a Alice, que entende qual é a representatividade dela. E aí também eu aproveitei esse momento para eu estudar, para eu me cuidar, para eu perder peso. Eu passei por um momento de burnout na chuva no Rio Grande do Sul. Já tinha vindo de uma situação muito pesada ali no Corinthians, de sair do Rio de Janeiro e viver uma realidade totalmente diferente da minha em São Paulo. Então, assim, a gente treinador também precisa se cuidar. A gente precisa cuidar do corpo, a gente precisa cuidar da mente, a gente precisa cuidar da nossa imagem. Isso é uma coisa que eu venho falando muito sobre o futebol feminino. Você sente que o copo hoje tá meio cheio ou meio vazio para as mulheres no futebol? Porque, enfim, a gente tem a gente pode enxergar pelos dois lados. A gente tem situações, por exemplo, a Fortaleza, a equipe masculina é rebaixada, eles acabam com a equipe feminina. Do dia pra noite acaba. Aí tem a notícia recente do Flamengo, que demite treinadora, coloca as jogadoras para treinarem fora das condições ideais. Aí do outro lado, a gente tem um Mirassol investindo num departamento fortalecido. A gente tem Palmeiras, Cruzeiro subindo de prateleira no futebol. Daí, às vezes parece que a gente está andando para frente, às vezes parece que a gente está andando para trás. Para onde a gente está andando do teu ponto de vista? Mas eu acredito muito mais para frente do que para trás. Vamos pensar num contexto de 4 anos atrás, em que a gente só tinha o Corinthians ganhando todas as competições, né? Uhum. Hoje você tem o Palmeiras, hoje você tem o São Paulo fazendo um grande trabalho, a Ferroviária voltando. O Jonas, para mim, sempre foi, né, um grande treinador. Essa geração que saiu ali do Centro Olímpico, da geração que trabalhou com o Arthur, que é o Jonas, o Piscinato, o Thiago Viana, né? Todos foram treinadores que saíram daquele laboratório do Centro Olímpico ali. Então, assim, eu acredito que depende muito da gestão dos clubes. Depende muito do que quem assina, quem tem a caneta, entende da sua responsabilidade, como cumprir a obrigatoriedade ou fazer isso de uma maneira séria. Entende? Então, assim, o Palmeiras, ele vinha de uma maneira,
a gente sempre precisa entender que o carro-chefe dos clubes é o masculino, e quando o masculino consegue estar respirando, geralmente isso cai sobre o feminino. Nem sempre o feminino tem uma independência de gestão, né? Eu acho que o maior case de sucesso em relação à organização de gestão feminino e masculino são dois. O Corinthians, com a Cris Gambaré, e ela deixar a Iris nessa sucessão, e a Ferroviária com a Nucci, que sempre funcionou independente do que acontece com o futebol masculino, né? Então, assim... Ferroviária que tem até o Sub-12. Ferroviária que tem até o Sub-12, equipe jogando futsal, com monitoramento, enfim, a gente tem alguns trabalhos, assim... Ferroviária, São Paulo, o Inter... Que é um clube que a gente não ouve no masculino, mas é um clube que está sempre disputando altíssimo no feminino. Exatamente. Libertadores. Exatamente. Então, eu acredito muito que, assim, existe ainda uma cabeça fechada de alguns gestores que vê o futebol feminino como uma concorrência dentro do clube. E a gente não precisa ser concorrência. Uma coisa que eu falo, eu não quero ser parte. Sabe, que o clube tem o clube social, e geralmente o futebol feminino fica embaixo do guarda-chuva do clube social, dos esportes olímpicos, né? A gente precisa estar embaixo do futebol, né? Que é o que acontece hoje com o Fluminense no feminino com a Amanda. Ela troca ideia com o Paulo Angione, né? Então, assim, o Corinthians é embaixo do futebol. O futebol sempre vai ser futebol. Então, quando a gente consegue entender, olha, eu tenho um patrocínio aqui de 100 mil, só que esse patrocínio aqui é do absorvente. Isso não vai atingir os caras. Por que a gente precisa... E a movimentação que você vê, quais são os patrocinadores do Corinthians? Né? Tinta de cabelo, absorvente íntimo, maquiagem. E a gente consegue fazer um movimento muito legal com esse tipo de patrocinador. Então, quando o clube vê, e todo patrocínio que chega no clube precisa ter uma fatia pro clube, você começa a ver aquilo ali também como uma ferramenta de contribuição pro seu trabalho. Pode não ser 100 mil, pode não ser 500 mil, mas paga a conta de luz. Paga os funcionários da limpeza. Então, vamos tentar ajudar, contribuir. Só que para isso... os gestores precisam ter alguém que brigue pela bandeira do futebol feminino e discuta, tenha reunião semanal, dê liberdade, autonomia para as pessoas poderem buscar para falar sobre futebol. Eu acho que o maior desafio nosso vai ser para os próximos anos a gente sentar em mesa e falar sobre futebol, independente de gênero. Então, é uma nova geração de gestores dos clubes, né, que está vindo com essa identidade, essa ideia. Eu não tenho problema nenhum de falar isso, a Amanda não me proíbe de falar isso. Quando eu entrei no Fluminense, Lisandra, eu não podia entrar no CT. Eu tô falando de 2019. Eu não podia pisar no CT. Porque era uma área masculina. Masculina. E diziam que as meninas, se fossem treinar no CT, iam engravidar dos meninos. Nossa, que frase pesada. Exatamente essa frase. E eu e a Amanda, a gente ouviu isso muito. E aí você vai tijolinho, 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 tijolinho. E hoje, eu, depois de ter sido treinadora que saí do Fluminense há 4 anos, eu sou convidada para estar participando do primeiro título, sabe? E eu volto para dizer assim, Mário, obrigado por você ter acreditado lá atrás, obrigado pelo respeito, Mário Bittencourt, Paulo Angione, obrigado pelo respeito que vocês tiveram com a gente. O cara não pode brigar com o clube todo pelo feminino, mas a gente precisa saber pisar, saber entrar. E a Amanda soube fazer isso tudo muito bem, entende? Então eu tô falando de 2019, que eu não podia pisar no CT do Fluminense, e hoje o Fluminense treinando no Cefam, na Marinha, venceu o edital com o apoio da Marinha, com toda uma estrutura. Então, assim, é passinho de formiguinha. Você trouxe uma frase que em mim bate como uma frase violenta. A gente está num contexto social muito triste, de violências plurais contra as mulheres. Cada dia se ouve um número mais alarmante que no dia anterior. Você falou logo no início, eu venho de um lar violento, e você não tem problema em falar sobre isso. Agora, mais do que não ter problema em falar sobre isso, você acha importante falar sobre isso de forma que o teu exemplo e a tua reflexão possa tocar e transformar outras pessoas também? Sem dúvida.
Eu vivi de um lar violento em que as pessoas da minha família... A minha mãe sempre foi uma mulher extremamente educada e consciente. Mas o medo de perder a família, de perder os filhos, né? Quando a minha mãe é agredida, o meu pai... Eu tô dormindo, o meu pai deixa uma carta e assina como a minha mãe, como se ela tivesse abandonado os filhos. E por muito tempo eu acreditei que a minha mãe tinha me abandonado. E a violência, ela não tem cor. Mas por quê? O que aconteceu com sua mãe naquele A minha mãe foi embora porque ela foi agredida a noite toda. Meu pai ia matar minha mãe. Por ciúme. Porque ela queria se separar dele. E quando eu falo que... Se eu chorar, desculpa. O Daminhas, ele é o resultado de uma traição que não aceitava mais. Eu nunca aceitei o meu lar. O Daminhas não foi feito para Tarciane. Ele foi feito para salvar. E o resultado do esporte, da educação, da comunicação e da instrução é você formar mulheres mais fortes. O meu resultado nunca foi: Tarciane, você vai ser uma jogadora de seleção e melhor do mundo. Não, foi: você precisa sair de onde você mora. Você precisa ser menos violenta. Porque eu acho que todo mundo sabe, já contei isso. Você estava na entrevista quando jogaram um saco plástico queimando na Tarciane porque ela jogava bola. Entende? Então a violência, ela existe. É uma violência que está sendo velada, que quem deveria estar protegendo a mulher está matando, né? E aí a gente acha que não está acontecendo nada. Então, assim, você enquanto policial, você vai pedir ajuda para uma pessoa que deveria estar te protegendo, entende? Então, o Daminhas hoje a gente atende 80 meninas, a maioria delas oriundas de comunidade. Eu tenho a honra de saber que meu pai nunca me levou para um jogo de futebol. Mas eu tenho pais que vestem camisas rosas de meninas e levam os filhos. E eu faço muita questão da família estar ali, porque a educação, ela começa através da família. E se aquela menina escuta no treino que ela não pode ser agredida, que a gente não tem que xingar na frente dela e que as coisas não precisam ser assim, minimamente ela vai conseguir pedir socorro. E os pais do Daminhas sabem. Eu falo: cara, se a gente sonhar, eu vou denunciar vocês. Eu não tô nem aí, vocês são isso, são aquilo outro. Mas isso tem a ver com a instrução, com eu conseguir me posicionar enquanto mulher, porque a gente por muito tempo foi marginalizada no futebol, tá? As pessoas achavam que a gente estava em tal cargo porque a gente saía com alguém, porque a gente pegava alguém, porque não sei o que lá. E a gente teve que se posturar e se preparar para ter esse espaço. E a gente falar assim para outras mulheres: a gente tá aqui, cara. É difícil, mas a gente não pode. As pessoas precisam parar de matar as mulheres. Qual o papel do futebol no combate à violência contra a mulher? Eu fiz um evento no Daminhas da Bola em março, mês da mulher, Daminhas da Bola. A gente teve casos de feminicídio, né, acontecendo. A gente teve um caso de agressão e de estupro no projeto. E eu perdi uma atleta, que é a Berê, tudo no mês de março, por conta da leucemia. E a gente fez eventos falando sobre a mulher e coisa e tal. E aí eu fiz um estudo e nele diz que a maior parte, os maiores dias que tem violência contra a mulher são quando tem jogos de clássico de futebol. Então os caras vão pro jogo, vai pro Maracanã, bebe, chega em casa e bate na mulher. Entende? Então a gente tem vários papéis. A gente tem vários papéis enquanto educador nos projetos, explicando para as meninas, com palestras educativas, explicando para ela como é que denuncia, explicando que o abuso, ele não é só físico, ele é moral. E esse trabalho tem que ser feito com os meninos. Com os meninos também. Então todas as palestras eram convidadas à família. Então cada vez que você escuta o seu pai te falando: sua mãe é burra, se eu não tivesse aqui, vocês não estavam vivos, que eu vou embora, vocês vão não ter o que comer. Isso também é abuso. Claro. Então a gente precisa fazer com que as meninas entendam todo esse contexto. Então, só pra te falar assim, eu tenho muito orgulho do que eu sou. Porque em 2015 meu pai falece por conta do uso da cocaína. E é quando você começa o Daminhas. E é por isso que eu começo o Daminhas. O meu pai deixa 10 mil reais e ele nunca tinha pagado uma xerox pra mim. E eu virei pros meus irmãos e falei: esse dinheiro não é meu. E eu escrevo o Daminhas e eu documento o Daminhas com todo o sofrimento que a minha família passou. Eu falo: acabo aqui.
E ali é feito o primeiro uniforme do Daminhas, ali é feito a primeira documentação com aqueles 10 mil reais. E eu sou espírita, naquela época kardecista, hoje eu sou um bandista, e eu não virei as costas pro meu pai. Eu fui pro hospital e eu cuidei do meu pai até o final. E a gente se perdoou. Porque casos de violência, geralmente, perdoar não é esquecer. E eu faço terapia até hoje por causa disso. Mas casos de violência geralmente vêm de outras violências. Meu pai veio de um lar que o meu avô era alcoólatra. Então, eu decidi, Lisandra, que o sofrimento da minha família acabava ali. A geração que vem da Taissan pra frente vem de um lar amoroso. Vem de um lar que você acorda no domingo sabendo que você vai ter um café da manhã pra tomar, que tá todo mundo bem, que não tem álcool. E é isso. Eu não sei se eu vou ser a treinadora que eu quero, mas eu sei que o maior case de sucesso da minha vida se chama Daminhas da Bola. O maior case de sucesso da sua vida é você, Taissan. Você é um case de sucesso, né? Você tem a história da Tarciane, você tem o seu Daminhas, mas você é o case de sucesso da sua vida. E eu queria muito dizer sobre isso, sobre a gente enquanto mulher tá aqui, sabe? É você me ligar e eu vir aqui, eu representar com você, eu dizer pra você que assim, a gente tá junto, cara. E você me emocionou quando a gente se conheceu, que eu te conheci pra fazer uma entrevista, aquela entrevista daquela matéria que a personagem central era a Tarciane, e ali eu te entrevistei, foi uma entrevista longa até. E eu lembro de você se emocionar. Eu lembro da posição em que nós estávamos. Eu lembro, assim, era lá no seu centro de treinamento lá do Daminhas. Eu lembro da posição em que nós estávamos. Lembro da nossa conversa. E lembro de eu ficar impactada com a paixão que você tinha pelo que você fazia. Com o propósito que você tinha com o que você fazia. E eu agora também, hoje, me emociono novamente. Assim, a gente resgata essa conversa longa depois de 7 anos... E eu tô aqui novamente me emocionando com você, torcendo por você, torcendo pelos seus projetos, torcendo pelo sucesso do que você acredita. Porque o que você acredita é muito valioso. Vou pro encerramento, mas aqui eu vou sempre encerrar perguntando, dizendo que você pode questionar. Hoje, se você fosse questionar uma coisa, assim, você quer mudar o mundo e para mudar, você vai questionar. Pode questionar. Por que nós mulheres precisamos concorrer o tempo todo? Por que nós mulheres precisamos nos provar o tempo todo? E aí, trazendo um pouco pro futebol, sempre a gente precisa ganhar para depois conseguir. O Arthur fala uma coisa assim, você quer fazer alguma coisa, ganha. Mas nem sempre você consegue ter a estrutura que você precisa, né? Então, assim, às vezes uma menina precisa fazer um teste num clube, ela não tem chuteira. Às vezes eu preciso tentar a vida em algum lugar, eu não tenho passaporte. Por quê? A gente precisa se provar antes de tudo. Por que eu vou chegar aqui para conversar com você e eu sou a Taissan Passos, mas quantas mulheres vieram antes da Taissan Passos? Eu posso citar aqui treinadoras de futebol desse estado que não conseguiram ter a primeira carteira assinada como treinadora de futebol. Eu queria dizer Maristela, uma treinadora que acabou de falecer, que foi uma grande referência do futebol masculino e feminino desse estado, que não teve a valorização que deveria ter. E quantas mulheres na Taça das Favelas, e quantas, e quantas, e quantas. Então, assim, eu sou a continuação de um sonho. Eu sou a herança de mulheres fortes. Eu sou a hereditariedade da minha família, de um povo da favela, de mulheres negras que lutaram muito para poder estar aqui. E eu não tenho vergonha disso. Muita gente acha que a Taissan tá contando a mesma história, para sensibilizar. Sensibilizar o caramba, cara. Quanto que eu trabalho, quanto que eu luto, o quanto que eu me esforço, o quanto que eu me dedico para representar bem a camisa dos clubes que eu estou. Sempre. Eu vivo intensamente o futebol de mulheres. Eu sou muito realizada naquilo que eu faço. Porque eu lembro de uma Taissan que saía de casa escondida. Eu lembro de uma Taissan que a minha rua me marginalizava para minha mãe. Sua filha vai ter 2 caminhos. Ou ela vai entrar para bandidagem, ou ela vai ser piranha. Por que ela precisa sair daqui para poder estudar nessa escola em Irajá? Eu andava 7 quilômetros da minha casa até o centro de Caxias, porque eu só tinha passagem para pagar um ônibus.
Hoje eu tenho ensino superior, 3 pós-graduações, estou indo fazer a licença pró, sou professora universitária, e essas mesmas pessoas me pedem ajuda, me pedem cesta básica, me pedem para indicar filhos para os clubes, me convidam para ser madrinha dos seus filhos, e eu ajudo. A gente não sabe onde mais essas andanças vão te levar, por onde mais você vai caminhar. Mas o teu caminho já é um destino muito bonito, né, Taysan? Parabéns. Obrigada. Obrigado. Também fico emocionada. Também me orgulho de você. Você falou, eu me orgulho de mim. É isso mesmo. Eu também me orgulho de você. Te desejo todo o sucesso do mundo. Te desejo uma boa Copa do Mundo, assim, né? Cuidado, vai com calma. Eu recebo. Uma boa Copa do Mundo, sucesso nos seus projetos, muitas mais vitórias, levando muita gente para vencer contigo. Obrigada. Espero que seja o primeiro de muitos, que você seja muito próspera, que Deus abençoe essa caminhada sua aqui na Rádio Tupi, que outras mulheres possam vir aqui e contribuir para que a gente deixe um legado, para que outras mulheres se sintam representadas. Esse é o nosso papel, mulheres que ajudam mulheres. E eu não poderia deixar de aceitar o seu convite, porque lá em 2019, quando a Taysan não era a Taysan, e eu falo assim, eu quero muito que as pessoas me conheçam como a Taysan do Damias, sempre. Porque é essa Taysan que sempre vai ter. Porque os cargos, eles passam, a gente não é, nós estamos, né? Agora, a Taysan do Damias da Bola, eu vou ser sempre. Então, assim, gratidão. Gratidão revela caráter. Eu sou muito grata por lá atrás de você ter me escutado, e eu precisava vir aqui para poder retribuir tudo isso. Obrigada. Eu sou muito grata pela oportunidade de ter te escutado lá atrás e de te escutar agora. Obrigada novamente. Obrigada também pela sua companhia. Emocionada aqui. Vou me despedindo e te convidando para ficar ligada no Pode Questionar. Já sabe como é que você faz para já receber o próximo episódio, né? Segue a gente na sua plataforma de áudio preferida. Assim que a gente publicar o próximo, já na semana que vem, ó, pum! Você recebe e vai acompanhar um monte de conversa boa por aqui. Então, um beijo grande. Até a próxima. Até a próxima. Adorei!